Bem, pessoal, a gente vai falar agora sobre os fatores que influenciam nas entalpias das reações. O primeiro fator, quantidade das espécies químicas, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho essa reação química como exemplo, e aí eu tenho H2. Quando eu não tenho nada na frente, nenhum número na frente, quer dizer que eu tenho 1. Eu imagino como se existisse 1 aqui. Um meio quer dizer metade de oxigênio, de O2. E aqui 1 de H2O, que é água, tá? O valor do ΔH vai ser menos 286. Agora, vamos imaginar a mesma reação química, são as mesmas substâncias, tá? Só que agora a quantidade eu vou aumentar. Aqui eu não tinha 1, agora passa a ser 2. Aqui de 1,5 passa a ser 1. De 1 de água passa a ser 2. Então, eu aumentei a quantidade das substâncias. O que é que acontece com o ΔH? Olha só, ele era negativo, mostrando que era reação exotérmica, com liberação de calor de menos 286 kJ. Agora, ele continua sendo negativo, mas o valor aumentou. Eu vou liberar mais energia, né? Vou liberar mais calor, uma reação exotérmica. Só que agora o valor é 572, dobrou. Dobrou por quê? Porque as quantidades das substâncias também dobraram, ok? Outro fator que influencia o estado físico dos reagentes e dos produtos. Nesse exemplo aqui eu tenho gás hidrogênio que está em vermelho, tá? O G quer dizer gás e o S quer dizer sólido. Pessoal, imagine o seguinte exemplo. Um vapor na tampa de uma panela. Ele se torna líquido e se você quiser tornar ele sólido, você tem que botar na geladeira, né? Há um gasto maior de trabalho. Então, ele passa geralmente do estado de vapor para depois para o estado líquido, para só então passar para o estado sólido. Então, aqui no caso, houve uma liberação, continua sendo exotérmico, negativo, uma liberação de 293 kJ. Olha só, comparado com uma reação química, a mesma, só que o que mudou aqui foi os estados físicos. Continua gás, mas aqui, ó, não é mais sólido, agora é líquido. Quer dizer que a mudança foi de gás para líquido. Bem mais fácil, né? Passar de vapor para líquido. Então, o valor de ΔH é menor, é 286. Eu vou gastar menos calor, tá? Eu vou liberar menos calor. Então, aqui no caso, a mudança de estado físico também faz a diferença em relação ao valor do ΔH, da variação de entalpia. Outro fator é o estado mais estável. Pessoal, vamos comparar aqui essas duas reações químicas. Eu tenho carbono grafite, C, de carbono grafite, que está em vermelho. O restante é tudo igual, ó. O2, O2, CO2, CO2. O que mudou foi só o tipo de carbono. Aqui é um carbono grafite, C grafite, e C diamante, carbono diamante. O que é mais comum a gente ter em casa? O carbono grafite ou o carbono diamante? O carbono grafite é aquele carbono que a gente tem no lápis, na lapiseira. É o grafite, tá? De lapiseira. Enquanto o diamante é uma pedra preciosa, né? Então, acho que quase ninguém tem isso aí em casa. Então, é mais difícil. Por isso que o valor do ΔH da reação, onde eu tenho um carbono diamante, eu gasto mais energia. Olha só, vamos comparar aqui, ó. Aqui é 393. 393,1 é menor do que 395. E por que o gasto foi menor? Porque eu estava falando de carbono grafite, que é mais estável, é mais comum, é mais fácil da gente ter, tá? Enquanto o carbono diamante é mais difícil, é mais complicado. Então, o ΔH dele é maior, ok? Como é que a gente identifica uma equação termoquímica? Para a gente identificar uma equação termoquímica, a gente primeiro tem que perceber que ele indica na reação química o valor do ΔH, ó, tá aqui em amarelo, para destacar.
Tem um aqui que mostra o valor de ΔH, como mostra também o líquido, o estado gasoso. Então, na reação termoquímica, você identifica essa reação através dos estados físicos e da presença do valor do ΔH. Também, às vezes, é indicado a temperatura, que no caso é 25 graus Celsius, e a pressão atmosférica, que é um ATM, ATM de pressão atmosférica. Então, 25 graus em um ATM, às vezes aparece na reação e às vezes não aparece, mas você identifica porque está mostrando os estados físicos e o valor de ΔH, tá? Observação. Se a equação termoquímica em um sentido for endotérmica, no sentido contrário será exotérmica. Olha só, pessoal, essa reação é endotérmica. Endotérmica quer dizer o quê? Que o ΔH é positivo, né? Então, endo quer dizer que absorve calor. O ΔH é positivo. E aqui temos uma reação exotérmica. Exo quer dizer que libera calor. O ΔH é negativo. Pessoal, olha só. Quando ele diz inverter, quer dizer que o que a gente tem como reagente passa a ser produto na reação. O que é reagente? Reagente é aquilo que a gente verifica antes da seta. É aquilo que a gente percebe antes da seta. Tá? E produto? Produto é o que a gente obtém depois da seta. Aqui eu tenho como reagente o NH3 e aqui como reagente N2 e H2. Então, se eu modificar, trazer o NH3 e tornar ele um produto, tá? Olha só, eu estou invertendo a reação no final, né? Ó, ele era reagente, passa a ser produto. Então, passa a ser uma reação exotérmica. Olha só, aqui o reagente, ele passou a ser produto, tá? Então, se vocês observarem as duas reações, são muito parecidas, mas o que era reagente passou a ser produto. E aqui no caso, ó, o que era produto passa a ser reagente. Elas estão invertidas, mudando de posição. Quando a gente muda de posição, o sinal do ΔH também muda. O que era positivo passa a ser negativo, tá? E se era negativo, passa a ser positivo. O valor é o mesmo, só muda o sinal, ok? Outra forma também da gente perceber é se a gente deixar as substâncias na mesma posição e mudar apenas a direção da seta. A seta aqui é da esquerda para a direita, né? E aí eu tenho aqui no caso, ele está dizendo que essa reação é endotérmica, com ΔH positivo. E se a gente inverter a reação, a seta, né? Botar agora da direita para a esquerda, aí muda o tipo de reação. Agora ela não é mais endotérmica, ela é exotérmica, com ΔH negativo. O valor é o mesmo, mas mudou o sinal. Por quê? Porque agora eu inverti a seta. As substâncias ficaram no mesmo lugar, mas a seta foi modificada, foi invertida. Então, o que era endotérmico passa a ser exotérmico. E se eu tivesse uma reação que no começo era exotérmica e eu mudei, inverti a seta, então, se ela começa exotérmica, se eu inverter, ela vira endotérmica, tá? Então, é só a questão da inversão. O que eu tinha passa, então, a se tornar um outro tipo de substância, de reação química. Estado padrão das substâncias. O que é um estado padrão? A substância se encontra no estado padrão quando se apresenta em seu estado mais comum e estável, a temperatura e pressão ambiente. Pessoal, é aquele caso que eu falei para vocês. Eu tenho carbono grafite, tá? Que é o mais comum, então a gente chama de padrão, tá? Enquanto o carbono diamante, da pedra preciosa, né? Ela não é tão comum, então não padrão. No caso do gás oxigênio, o gás oxigênio comparado com O3, O2 com O3. Aqui eu tenho gás oxigênio e aqui O3 é o gás ozônio.
O gás oxigênio, ele é comum, é o gás que a gente respira, né? Enquanto o O3 é o gás ozônio que fica na atmosfera da Terra. Ele não é tão comum, então ele é não padrão, enquanto o gás oxigênio, como é comum, ele é padrão. Vamos comparar agora o CO2 com o CO2 sólido, CO2 gasoso e CO2 sólido. CO2 gasoso é aquele gás que sai do escapamento dos carros, né? É um gás poluente. E ele é comum, então ele é padrão. Já o CO2 sólido é a que a gente chama de gelo seco, né? Está nos extintores, ou então naquelas fumaças brancas de festas, né? Que também não é tão comum. Então a gente diz que não é padrão. No caso da água, comparando aqui as duas substâncias, eu tenho água líquida e água sólida. No caso, H2O e H2O. A temperatura ambiente, o que é mais fácil a gente encontrar? Água líquida ou água sólida? Água líquida, né? Então, água líquida é padrão. Já a água sólida, a gente precisa botar na geladeira, né? Então, não é a temperatura ambiente. Então, ela é não padrão, tá? Quando a substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia será igual a zero. Pessoal, a gente tem algumas substâncias aqui e a gente vai verificar se elas são zero, são ΔH igual a zero. E por quê? Você pode verificar que todas são ΔH igual a zero, porque ela obedece em duas regras. A primeira regra é que a substância é simples. E o que é uma substância simples? Como é que a gente identifica uma substância simples? A gente identifica uma substância simples quando eu tenho O, no caso aqui uma letra O de oxigênio, tá? Só tem uma letra e essa letra maiúscula, tá? Então é uma substância simples. Ou quando eu tenho duas letras e a primeira é maiúscula, é uma letra grande, e a segunda minúscula, uma letra pequena. Então, também é uma substância simples, tá? Ok, o nitrogênio só tem uma letra, substância simples, letra grande. Enxofre, um S, letra grande, letra maiúscula, é substância simples. Carbono, grafite, né? O tipo de carbono. Carbono, C. C é uma letra maiúscula, letra grande, então é uma substância simples. O ferro, como eu falei para vocês, a primeira letra é maiúscula, grande, e a segunda pequena, né, minúscula. Então, é uma substância simples. No entanto, eu também tenho que verificar a segunda regra. A segunda regra, ela está no estado padrão, no estado mais comum. Por exemplo, O2. O2 é o gás oxigênio. Quando a gente comparou com O3, que era o gás ozônio, o O2 ele é comum, o ozônio não. Então, O2, ele além de ser simples, ele é o estado padrão, mais comum. Por isso que seu ΔH é igual a zero. N2 é uma substância simples e está no estado padrão, mais comum, gasoso. Então, ΔH é igual a zero. Enxofre também é substância simples e também está no estado padrão, mais comum, sólido, né? E o ΔH é igual a zero. Carbono grafite. Carbono grafite a gente comparou anteriormente com carbono diamante. E o carbono grafite, além de ser uma substância simples, ela é mais comum, por isso que o ΔH é igual a zero. No caso do ferro, eu tenho um ferro sólido, ela é uma substância simples, e está no estado sólido, que o ferro é mais comum estar no estado sólido. Então, ΔH é igual a zero. Pessoal, vamos ver se vocês entenderam através do seguinte exercício. Verifique se as substâncias estão no estado padrão e se o ΔH é igual a zero. Observação, o ΔH, para ser zero, ele precisa ser substância simples, primeira regra, e a segunda no estado padrão, né? O estado padrão é o estado mais comum. E a substância simples eu identifico com, se aparecer duas letras, a primeira grande e a segunda pequena, ou se aparecer a primeira letra sendo grande, é uma substância simples. Vamos verificar a primeira aqui da água sólida. Primeiro, é uma substância simples ou não simples, né? Substância simples, ela tem quantas letras? Tem duas, né? Tem o hidrogênio
e dois tipos de letra, hidrogênio e oxigênio. E as duas são grandes? Sim, hidrogênio é maiúsculo e oxigênio maiúsculo. Então, ela não é simples, porque aqui mostra duas letras, mas a primeira tinha que ser grande, a segunda tinha que ser pequena. E aqui são duas letras grandes, então ela não é simples. E ela está no estado padrão? Será que é o estado mais comum? A temperatura ambiente, ela é sólida? Não, a gente encontra água líquida, né? A temperatura ambiente. Sólida a gente precisa botar na geladeira. Então, o estado também não é mais, o estado não é estado padrão, não é o estado mais comum. Então, ela não é simples e também não é padrão. Então, ΔH é diferente de zero. Ó, para ser zero, ela precisa ser simples e padrão. Ela não é simples e não é padrão. Por isso que o ΔH é diferente de zero. No caso da água líquida, novamente, ela não é simples, como eu falei para vocês, tem duas letras maiúsculas. E ela está no estado padrão? Está, porque ela se encontra na natureza, a gente encontra facilmente ela no estado líquido, a temperatura ambiente. Ela é padrão, mas ela não é simples. Então, por isso, o ΔH é diferente de zero. Lembrando, precisa ser simples e padrão. Precisa das duas coisas. Carbono grafite é simples. Quantas letras eu tenho no carbono grafite para saber se ela é simples ou não? Eu tenho duas letras, a primeira grande e a segunda pequena? Não. Mas pode também aparecer só uma letra grande, e ela é só uma letra grande. Então, ela é simples. Ela é simples. Ela é padrão? A gente comparando com o carbono diamante, ela é mais comum. Então, ela é simples e ela é padrão. Por isso que o ΔH é igual a zero. Carbono diamante é simples? Carbono diamante é simples, só tem uma letra. Mas ele não é mais comum, então não é padrão. Por isso que o ΔH é diferente de zero. Precisa das duas coisas. Ok, pessoal? Pessoal, vocês façam o restante, tá? Do ferro sólido, do ferro líquido, do O2, que é o oxigênio gasoso, e o ozônio gasoso. Me digam se é simples, se é padrão e o valor do seu ΔH, ok? Podemos calcular a variação de entalpia de uma reação pela fórmula. ΔH é igual a HP menos HR, sendo que o HP é o H de produto, quer dizer, tem a energia do produto menos da fórmula a energia dos reagentes. Sempre vai ser assim, tá? E aí a gente tem o seguinte exercício. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. Aí eu tenho aqui, ó, o valor do ΔH dessa substância, a L2O3, e eu tenho o valor do ΔH dessa outra substância, MgO, e ele pede para calcular a variação da entalpia da reação toda, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela fórmula. ΔH é igual a HP menos HR. Mas quem é HP? HP são os produtos. E os produtos depois da seta, tá? Produtos são o que vem depois da seta. E HR? HR são os reagentes. Os reagentes que estão antes da seta, tá? Os reagentes são que estão antes da seta. E aí a gente vai e substitui, tá? Lembrando o seguinte, quem é o HP? São os produtos. Vamos analisar os produtos. Então, a gente vai olhar só para os produtos. Os produtos, eu tenho magnésio. Eu tenho um valor do magnésio aqui? Não, eu tenho um valor de MgO. Aqui, ó, são 3 letras, MgO. Aqui só tem 2, Mg. São substâncias diferentes. Se ele não apresenta o valor, é porque o seu ΔH é zero, tá? A substância é simples. ΔH, zero. E aí, ó, eu vou colocar somente dos produtos. Se isso aqui é zero, eu só vou colocar o valor do Al2O3. Quanto é o Al2O3? Olha só,
menos 1.670, tá? Então, eu venho e coloco aqui, ó, menos 1.670. Esse 1 é porque na frente da substância, lembra, quando não tem nada é porque tem 1. Então, 1 multiplicando pelo valor de 1.670. Menos, esse menos aqui, pessoal, é esse menos aqui, ó. É o menos da fórmula, tá? Esse menos aqui é o menos da fórmula. E aí, a gente vai colocar agora em relação aos reagentes. Vamos olhar para os reagentes. Os reagentes, a gente tem o valor de MgO. Temos o valor de MgO? Temos, ó, menos 604. Tá aqui, ó. Então, só que ele tem um 3 na frente. Como ele tem um 3 na frente, a gente coloca aqui, ó, o 3, que multiplica o valor do MgO, 604. A gente tem valor, ainda reagente, a gente tem aqui o Al, que é o alumínio. A gente tem o valor do alumínio? Não, se a gente não tem, podem olhar aqui, ó. Não tem, é Al2 ou 3, é diferente. Aqui é só Al, tá? Então, a gente não tem valor. Se a gente não tem valor, é porque ele é uma substância simples e está no estado padrão. Por isso, é 0. E aí, a gente só faz esse cálculo aqui, tá? Esse cálculo aqui, você vai colocar 1 vezes esse valor, menos 1.670, menos 3 vezes menos 604. Quando a gente faz isso, olha só, a gente obtém esse valor. Esse menos aqui é o menos da fórmula, tá? E esse resultado, 3 vezes 604, é menos 1.212. E aí, gente, a gente agora vai fazer o jogo do sinal. Menos, quando a gente tem sinais iguais numa multiplicação, ó, menos e menos. Quando a gente tem sinais iguais, ele fica positivo, tá? Menos vezes menos, ele fica positivo. Então, menos 1.670 mais 1.812, a gente vai subtrair. Ah, mas aqui tem um sinal positivo, mas aqui na frente tem um sinal negativo. Então, a gente subtrai. E fica o sinal do número maior. Qual é o maior? Menos 1.670 ou mais 1.812? O 1.812. Então, o sinal vai ficar positivo e a subtração deu 142 quilojoules. Então, olha só, vai ser o item C, resultado, tá? Item C. A reação é endotérmica. Pessoal, essa terceira aqui do ferro, eu quero que vocês façam, tá? O que é que ele basicamente é a mesma coisa, sendo o ΔH do FeO, aí ele dá o valor do ΔH, ó, menos 64. E o ΔH do Fe2O3, menos 196. Da reação abaixo. Eu já estou dizendo aqui que o valor vai ser o item A, tá? Item A, o resultado. Mas eu quero que vocês coloquem aqui os valores. Como é que eu faço? Eu uso essa fórmula, tá? Usa a fórmula, bota o produto. Quem é o produto? É o que tem depois da seta. Você vai colocar esse valor aqui, ó. O valor dele, que é menos 196. Aí você vai e coloca aqui, menos da fórmula. E vai colocar em relação aos reagentes. Quem são os reagentes? É o que tem antes da seta, tá? Os reagentes. Lembrando que se não tem a substância oxigênio, é porque o oxigênio ele é uma substância simples, está no estado padrão, então ele é 0. Vai ter só o valor do FO2, que está aqui, ó, menos 64. Aí você vai e substitui. Lembrando que se tiver algum número na frente, você vai ter que multiplicar também esse valor. E aí vocês fazem, tá, a matemática. Já disse para vocês que o item certo é o item A. Pessoal, então, por aqui é só, tá? E a gente tira as dúvidas na próxima aula.